Começa agora mais um Freudcast. Aqui, nada é proibido. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, remédios, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem nosso inconsciente, só que, desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar a si mesmo e repensar sua vida. Começa agora, Freudcast. Oi, bem-vindo ao Freudcast. Bom, outro dia eu e o psicanalista Igor Capilato falamos sobre adolescentes aqui nesse podcast. E, gente, teve tanto pedido para o povo falar assim, gente, precisa ter um segundo round. Então, nós decidimos bater um papo hoje, dando continuidade à nossa outra conversa sobre esse mundo dos adolescentes, dos jovens. Hoje nós vamos debater 2 filmes, nós vamos falar sobre narcisismo, essa questão do grupo, do desejo, e obviamente eu já apresentei meu convidado, que é o Igor. Igor, bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado novamente aí por poder dar continuidade ao tema do podcast anterior, né? Importantíssimo aí, muito vigente, né? Um tema muito atual e que muitos pais e educadores e os próprios adolescentes aí estão cheios de dúvidas, de incertezas e precisando ouvir um pouquinho sobre. Pois é, e vamos então, povo, quem está me ouvindo, eu estou tentando resolver aqui o meu cabelo que está rebelde aqui no vídeo, mas acho que agora está resolvido, eu espero. Bom, vamos lá, Igor, eu estou brincando aqui com a rebeldia, né, do meu cabelo, mas o narcisismo hoje, dentro desse grupo dos adolescentes, traz muita rebeldia ou não, já que eu estou falando desse tema aqui com o cabelo, vamos para os adolescentes. Bom, vamos lá. Primeiro, né, acho que é importante a gente fazer um panorama aí para quem não ouviu outros podcasts ou para quem tá chegando agora e também para revisar para o pessoal que já ouviu, né? Mas o que é o narcisismo, né? O narcisismo é nada mais do que uma disfunção, a gente pode dizer assim, do ego. É quando o sujeito ou ele está muito angustiado, revoltado com alguma coisa e ele se sobrepõe aos outros, ou quando ele se volta internamente, né? E começa a se colocar como centro da atenção, como importância de tudo. É o que o Freud dizia do bebê, lá na primeira infância, que é a sua majestade o bebê. É que o bebê, ele quer a atenção toda para ele precisa, é um mecanismo de defesa dele, né, de proteção, ele ter a atenção constante para ele, porque se ele está chorando, pode ser que ele esteja engasgado, ele precisa de um adulto para socorrê-lo, ele pode estar com uma dor de barriga, ele pode estar com fome e ele precisa desse adulto para socorrê-lo. E o ser humano precisa aprender, quando chega na segunda infância e depois na adolescência e aí para a vida adulta, aprender a controlar esse desejo narcísico, porque essa necessidade do outro para cuidar começa a ser prazerosa e a gente começa a usar isso a nosso favor, mesmo quando a gente não precisa do outro, a gente quer o outro para a gente. Então, o narcísico é aquele sujeito que começa a querer tudo para si, ele quer ser o centro da atenção, ele precisa de todas as coisas para ele. E falar do narcisismo na adolescência, como uma questão de rebeldia, talvez seja também falar. Vamos pensar em 2 pontos importantes. O narcísico rebelde, que é o narcísico, aquele que não conseguiu desenvolver essa empatia com os outros, esse limite do que pode e não pode, e ele quer tudo para ele. É aquele que não aprende a lidar com frustração. O adolescente narcísico é o adolescente que não suporta a frustração, aquele que não aprendeu a suportar. Então, se eu não tenho, eu vou ficar com raiva, porque eu preciso ter. Esse é o sujeito narcísico. Mas existe também aquele narcisismo que vem como um sinal de chamar atenção. Talvez o sujeito não seja narcísico, mas ele age como um narcísico para chamar atenção. Então, eu me coloco acima de todo mundo, mas não é porque eu me sinta no poder ou porque eu quero a atenção toda para mim. É porque
atenção no sentido do poder, mas eu quero a atenção no sentido do cuidado. Eu estou mostrando que eu estou frágil, eu preciso de cuidado. Agora, quando a gente pega, então, esses dois adolescentes, aquele que é narcísico, que o ego está desestruturado mesmo, e esse outro adolescente que age como o narcísico, são diferentes, né, as Sim. instâncias. Esse que age como narcísico, o ego dele está mais estruturado. Então, na verdade, ele está mandando recados para os pais ou para os responsáveis, dizendo, olha, para mim, eu preciso que vocês me enxerguem. É isso? Isso, exatamente. Ele está dando sinais de uma fraqueza emocional na qual ele precisa de cuidado, limite, ser desejado. Esse sujeito que precisa de um amparo do outro ali, porque ele está emocionalmente fragilizado e muitas vezes ele está abandonado. Agora, por exemplo, hoje eu falei que nós vamos falar de alguns filmes. Tem um filme na Netflix chamado As Justiceiras, em que você tem um universo de uma escola, né, de adolescentes, de jovens, e ali nós temos vários desses temas que eu quero trabalhar com você aqui em relação a desejo, essa amizade de grupos. No filme As Justiceiras, você tem uma moça que deseja muito entrar numa universidade e ela não faz parte daquela patota que tem dinheiro, né, e, portanto, ela acaba se mascarando, né, e se comportando como eles, ela se torna famosa até ela se tornar alvo da própria, eu vou dizer, ruindade, não sei se eu posso dizer isso, do próprio grupo, né, e ela decide fazer uma vingança. Aí você, inclusive, Igor, separou uma frase da Dréia que diz o seguinte, nesta história, nada é o que parece. Como que... E eu achei esse filme muito... Ele revela muito da vida dos adolescentes, dos jovens de hoje, né? Qual que é o valor da amizade, ou pelo menos como que se estabelece as amizades entre os jovens e adolescentes? No caso desse filme, nós tínhamos os grupos definidos lá. Tinha a galera que era famosinha, tinha os nerds, tinha os que gostavam defendiam o meio ambiente e tal, que é muito americano esse modelo, né? Mas no Brasil, eu posso dizer que os nossos adolescentes, eles se mascaram para ser aceitos nos grupos? Com certeza. O que acontece? Os grupos criam padrões, e são padrões sociais, e muitas vezes padrões definidos por alguns mecanismos da cultura de massa, que é o consumismo, as informações aí das redes sociais, aquilo que algum youtuber, por exemplo, algum influencer estabelece como padrão. Então, eles se criam padrões, se criam estruturas que muitas vezes são direcionadas a um interesse muito pessoal de um sujeito que lidera o grupo ou de um fator social ali que é colocado ao grupo. E aí, eles precisam se adequar a esse grupo. Então, eu preciso me vestir como o grupo quer, eu preciso escutar a música que o grupo quer, eu preciso gostar do filme que o grupo quer, eu preciso seguir o influencer ou a personalidade que o grupo estabeleceu como importante. E pouco se fala nesse nicho de amizade, por isso que muitos adolescentes estão aparecendo na clínica para a gente atender, dizendo assim, eu não consigo ter um amigo de verdade. Eu tenho um grupo de amigos, mas na hora que eu preciso de fato de um amigo, eu não consigo achar um amigo de verdade. Por quê? Porque a amizade verdadeira é a amizade que é constituída pelo desejo, não pelos interesses. E esses jovens, eles estão numa fase, a adolescência é uma fase de aprender a construir desejos. E eles não estão sendo permitidos construir os próprios desejos, porque quando eles estabelecem algum desejo pessoal, eles conseguem estabelecer o seu próprio desejo, eles são julgados por esse desejo. Muitas vezes eles são negados de ter esse desejo. Então, o jovem acaba se adequando ao grupo, que é o que a gente vê no filme aí das Justiceiras, ela precisa se adequar ao grupo para ser aceita. Ela não é aceita pelo que ela é. A gente tem até o contraponto da outra personagem que
acaba se envolvendo com ela ali, que é justamente a pessoa que assume a própria identidade, a própria personalidade, de certa maneira, vai na contramão do grupo. E a gente vê o quanto ela sofre por ir na contramão do grupo, né? Então, eles são jovens que, como eu falei da questão dos limites e a questão das frustrações, eles não aceitam, não são permitidos, né? E não são educados a terem frustração. Então, Agora, por não ter frustração, só para a gente finalizar, né? Por não ter frustração, eles precisam, tipo, é mais fácil eu adequar o grupo. Eu me senti mal, mas eu senti isso calado, do que eu demonstrar que eu estou frustrada, que eu estou chateada, porque eu não pude ser quem eu gostaria de ser. Uma criança que, dentro da sua primeira infância, ali, do seu desenvolvimento em casa, ela foi ouvida, ela recebeu limites, ela recebeu ali o que o Winnicott coloca, né, da mãe boa, ela foi bem, ela teve um manejo bom, no caso da casa, né, recebeu amor, recebeu a contenção, tudo aquilo. Essa criança, quando ela chega nessa idade de adolescente, ela sofre essa pressão do grupo, ou para ela estabelecer o desejo é mais fácil do que uma criança que não teve todo esse preparo? Com certeza é muito mais fácil, porque ela suporta a frustração de não ser aceita no grupo. E quando ela não é aceita num grupo, ela compreende a ideia de que aquele grupo está passando por uma situação que ela não pertence, eles desenvolveram costumes, maneiras de ser, atitudes que ela não se enquadra, e ela percebe que muitos lá do grupo também estão lá só por esse interesse em ser aceito, que também não se enquadram ali, mas se adequaram para serem aceitos. E ela vai em busca do seu grupo. Eu costumo falar que os jovens, muitas vezes assim, por que eles vão assim, eu vou me adequar ao grupo da escola, porque é o lugar que eles estão, ou eu vou me adequar ao grupo do condomínio, ao grupo da rua, e às vezes existem outros lugares que eles podem se adequar, algumas instituições que eles possam se interessar, às vezes vai fazer um curso de alguma coisa que gosta e lá encontra seus iguais, mas eles estão com uma dificuldade de poder frequentar esses lugares nos quais eles vão se encontrar os iguais, porque esses lugares muitas vezes não são os lugares da mídia, das redes sociais, e eles estão com uma influência muito grande aí da mídia, da rede social, que eles precisam adequar aquele grupo que aparece na rede social, aquele grupo que é aceito nesses TikTokers, Instagrams da vida, né? Então, às vezes eu escuto muitos jovens falando assim, mas por que eu vou frequentar o grupo da igreja se esse grupo não aparece, não é visto? Esse grupo não tem lugar na sociedade. Entendi. Agora, as angústias e o medo, elas são geradas por esse desejo de serviço? Sim. Também, né, o desejo de ser visto. O desejo de ser visto, o desejo de ser aceito, mas as angústias surgem porque quando eles são aceitos no grupo, existem dois processos de angústia. O primeiro de não ser aceito. E o outro é de ser aceito, mas ser aceito por aquilo que eles não são. Então, eles continuam não sendo aceitos. Meu Deus. E isso gera uma angústia muito maior. E muitos, a gente está falando em grupo, mas é bom alertar, porque a gente tem muitos pais e educadores aqui que nos escutam aqui no podcast, que, principalmente aos pais, muitos adolescentes falam que esse lugar de ser aceito, como eles são, não é só nos grupos dos seus iguais, assim, da sua faixa etária, mas é também, às vezes, ser aceito pelo professor, pela escola, e às vezes ser aceito em casa pelos pais. Eles trazem muito essa questão. Meu pai e minha mãe não aceitam o jeito que eu penso, o jeito que eu sou, eles querem que eu seja igual a eles. Os professores querem que eu pense igual. Se a professora pensa diferente, ela acha ruim de eu pensar de uma outra maneira. Eu tenho que pensar igual que o professor quer. Então, eles estão vendo que os adultos, cuidadores, que deveriam aceitá-los e acolhê-los da maneira que eles são e
poder dar os limites e dizer, ó, isso você pode ser dessa forma, mas aqui já não, porque existe uma regra. Então, saber estabelecer os limites do que pode e não pode dentro desses desejos pessoais, esses adultos estão fragilizados também, porque também não estão sendo aceitos, também, de certa maneira, não foram, e aí eles não aprenderam a aceitar também o pensamento diferente do jovem, dessas novas gerações que estão vindo são novos conteúdos, eles têm informações que a nossa geração, na idade deles, a gente não tinha. A gente não tinha acesso a muita coisa que eles têm. Então, eles trazem muito conteúdo para debater, para se colocar, e muitas vezes eles se moldam em alguns conteúdos que a gente precisa aprender a escutá-los, aceitá-los ali e dar lugar para eles serem um pouco do que eles estão querendo ser, né? Agora, essa geração, essa era a pergunta que, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando. Essa geração de adolescentes e jovens hoje, ela é muito diferente da nossa geração, da geração passada, no sentido de que elas chocam os adultos, vamos assim dizer, elas chocam os pais, ou os pais é que são muito conservadores e não aprenderam, de fato, a respeitar? Porque a impressão que eu tive é assim, não há respeito em você aceitar o outro, ou pelo menos ouvir o outro. Vamos pensar que em outras gerações nós já tivemos essas mudanças, principalmente geração anos 60, né? Em que os jovens foram considerados como rebeldes, né? Porque eles estavam, geração anos 50, 60, que eles estavam indo na contramão dos adultos, de certa maneira, mas que hoje a gente não... Esse lugar do adulto que não entende o jovem, ou o jovem que talvez transgrida aquilo que o adulto espera dele, é uma repetição do que já vem acontecendo desde outras décadas, séculos. Isso sempre vai acontecer, porque as gerações vão mudando, porque a cultura muda, evolui, a ciência muda, os conhecimentos mudam, e isso vai moldando novos costumes, né, para essas novas gerações. O que hoje nós temos de diferente é porque nós temos uma aceleração que a gente não tinha antes. Antes a informação chegava com uma certa lentidão, um certo tempo, que dava tempo da criança brincar na rua, dava tempo do adolescente ser adolescente. Hoje é informação atrás de informação, conteúdo atrás de conteúdo, e eles estão se viciando nessa busca intensiva de conteúdo, de informação, de querer ser o primeiro a saber da notícia. E aí a massividade de informações estão criando jovens que estão confrontando talvez os adultos. Talvez os adultos não estejam preparados para um adolescente que tenha tanta informação assim, né? E às vezes muito mais do que o adulto, que não tem essa experiência toda da tecnologia, né? Pois é. Agora, Igor, uma coisa que a gente sempre percebe em grupos é que sempre existe aquele sujeito que e tanto homem quanto mulher, aí eu não estou nem discutindo gênero, né? Que ele é perverso, né? No próprio filme As Justiceiras, a gente tinha lá eu não lembro o nome dele, do ator que fazia o personagem, mas ele era extremamente narcisista e perverso, e todo mundo ficava ali no entorno dele. É muito comum nós termos essa estrutura de formação de grupos, em que você sempre vai ter um perverso, deixando os outros todos, vou colocar de joelhos, não sei se estou sendo muito radical em relação a esse personagem. Sim, vamos pensar lá que entre 1920 e 1923, lá atrás, o Freud já escreveu um livro que eu falo, e eu vou repetir novamente, é o livro talvez mais importante do Freud, que talvez todo mundo deveria ler, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu. Na Psicologia das Massas, o Freud falou sobre o que ele chamou de instinto gregário, que é esse instinto de rebanho. O que é o instinto de rebanho, para a gente entender? É quando um sujeito perverso, ele usa do seu mecanismo de perversão para compreender a fragilidade dos outros e moldar os outros ou guiar os outros, de certa maneira. Ele se torna o líder porque ele usa a fragilidade do outro a favor de si.
É o sujeito aí que é a sua majestade, né, o bebê, em forma de adulto, em forma de adolescente, em forma de adulto, mas vivendo esse lugar de que todos têm que dar atenção a mim, todos têm que fazer o que eu quero, todos têm que ser como eu quero, e eu uso a fragilidade do outro. Vamos pensar numa comunidade onde tem o sujeito lá que é o líder do tráfico e o jovem que está desamparado ali, que não tem o pai e a mãe para cuidar. Então, esse jovem que está ali solto na rua, ele precisa de alguém para cuidar dele, para dizer eu desejo você e colocá-lo ali, dar limites, dar regras. E aparece esse sujeito perverso que percebe isso e ele dá o cuidado. Ele fala, eu cuido de você. Seja por bem ou por mal, seja dando regras positivas ou negativas, ele está dando regra, está dando limites, está dizendo o que pode e não pode, e de certa maneira está cuidando. Então esse jovem cede ao outro, ao líder ali do grupo, porque o líder do grupo está dando esse lugar de cuidado. Nesse filme da Justiceira, esse jovem, ele vai dar uma festa e ele convida. Então, assim, quem não foi convidado é porque é ruim. Quem foi convidado é porque ele aceitou. Ele deseja, eu desejo você na minha festa. E o sujeito frágil, que não é desejado, não se sente desejado, pela primeira vez está sendo desejado. Eu fui convidado para a festa. Então é a história da fome com a vontade de comer, né? Exatamente. E é o que a gente vê nos pequenos grupos, não são só nesses grupos grandes, nesse lugar do sujeito perverso que tem as condições sociais para dar uma festa, mas a gente vê isso nos grupos pequenos também, né? Em pequenos grupos Verdade. a gente vê isso. Agora, Igor, você consegue me ouvir? Consigo. Você consegue me ouvir? Tá bom. Vamos falar um pouquinho agora de um outro filme, que é aquele Amigas de Colégio. E eu vou reproduzir um diálogo aqui que você mesmo que separou, em que a Agnes fala assim, Vitória, disse que você está apaixonada, a Vitória disse que você está apaixonado por mim. Aí o Elin responde, se você está, eu também estou. Isso, a Elin. Como assim? A Elin. Como assim? Ele diz que ele está, se ela está, eu também estou, e o desejo dele, a sexualidade, aquela coisa da atração, onde que está? Vamos pensar, amigas de colégio, no caso, são histórias de duas amigas que se apaixonam, né, uma pela outra, mas o fundamental que eu separei desse diálogo, para quem for assistir o filme, né, para não dar spoiler, vamos falar desse diálogo em si, não é a questão de que se você está apaixonada por mim, então eu também estou apaixonado por você. É o mecanismo de ser desejado. Eu só consigo desejar alguém se eu sinto que eu estou sendo desejado. É a troca mútua, né, do desejo. O que ela está colocando é que ela não consegue ter o desejo dela por ela. Essa é a fragilidade do ego. É o sujeito que tem uma baixa autoestima. A autoestima é tão baixa, que ela não se permite desejar alguma coisa se ela não tiver a garantia de que aquilo vai ser dela, vai dar o resultado para ela. Então, eu só posso desejar você se eu tiver a garantia que você me deseja. Eu não consegue desejar o outro e aceitar que o outro possa não desejá-lo. Mais uma vez, a frustração, né? Aquela história, né? Para eu não me frustrar, eu não vou me apaixonar por quem não me deseja. Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente, é exatamente isso. E isso é importante para a gente pensar que muitas vezes a questão da sexualidade aparece aí. Nós estamos falando no outro podcast sobre questões de gênero, de sexualidade, e isso é fundamental, porque o que molda muitas vezes não é o desejo que molda o desejo da sexualidade, do gênero em si, um desejo ligado a essa questão de escolhas de gênero, mas é um desejo de, assim, se eu me apaixonar pela minha melhor amiga, e ela também, de certa forma, gostar de mim, é muito mais fácil a gente acreditar que possa ter um relacionamento e ter esse relacionamento, porque a gente confunde a amizade com o desejo sexual. E a gente se permite estar juntas, porque a gente tem uma certa intimidade. Do que eu me apaixonar por um outro estranho e esse outro não me dar o retorno, né?
Então, assim, para evitar a frustração, escolhe aquela que eu já sei tudo dela e já sei como lidar com ela. E quando você recebe esse adolescente com esse ego frágil, né, assim, perdido, qual que é o manejo do psicanalista ali? É ouvir, né, e tentar direcioná-lo, como que ele mesmo vai entendendo as suas angústias? Qual seria o manejo? Permiti-lo falar das angústias, permiti-lo falar dos desejos também, daquilo que está reprimido, o desejo que está reprimido, aquilo que ele gostaria e que ele não pôde atuar. Permitir falar, e ali ele perceber que muitas vezes o que ele está colocando como desejo, na verdade, é um mecanismo de defesa do ego. É um mecanismo de não sofrer. Para não sofrer, ele cria falsos desejos. Você sabe que, enquanto que a gente está conversando, eu não sei se você acompanhou, a gente faz muitos anos, nós tivemos um assassinato na Unicamp, numa festa, teve na Unicamp, em que um estudante de engenharia estava numa festa, aí ele levou uma facada de um grupo, não sei se você se lembra dessa história. Sim. Aí a informação foi que ele teria olhado para a moça, o namorado não gostou, e aí ele morreu, assim, né, era um menino que estava, acho que no 2º ano da universidade, e foi dentro da Unicamp, né, um jovem. Eu fico me perguntando se essa agressividade, não saber lidar, né, o outro ficou com ciúmes, foi lá e matou o outro moço. Aí falaram que o moço sequer tinha olhado para a menina. Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu. O que nós sabemos é que uma pessoa morreu, a moça e o namorado foram para a cadeia, mas o que aconteceu de fato nós não sabemos, mas foi um crime que aconteceu por um motivo bobo, né? Claro que nenhum crime deve acontecer, mas neste caso foi completamente bobo. É essa coisa, mais uma vez, da pessoa não saber lidar com a rejeição, ou lidar com ter uma outra pessoa desejando o seu objeto, é isso, Igor. Isso, vamos dizer que é uma fragilidade da confiança, né? Se esses dois sujeitos, o namorado e a namorada, confiam um no outro, não há motivo para tal agressão, né? Porque daí o externo pode ser ignorado, pode ser de certa maneira. Ou talvez ele pudesse ir lá e conversar, ela é minha namorada, eu não gostaria que você olhasse para ela, talvez de uma maneira mais passiva, né? Vamos dizer assim. Mas a agressividade veio quando esse sujeito tem dúvidas do próprio desejo, do objeto de desejo dele, né? Ele fica na dúvida se o cara olhar e ela gostar. Agora, Igor, esse é um lugar que às vezes acontece, só para a gente pontuar, acho que é importante pensar, talvez até nesse filme, né, do tanto Justiceiras quanto Amigas de Colégio, que tratam muito dessa questão, né, do eu gostar de alguma coisa, mas de uma pessoa, e aquela pessoa não me dar a confiança dele. Esse lugar da confiança não é só do gostar de namoro, é gostar de amizade, é confiança no professor, é confiança no pai, na mãe, que eles estão trazendo muito essas questões de que como que eu posso desejar a pessoa se ela não me transmite uma confiança, se ela não acredita em mim, se ela não me dá uma segurança. Então, pensar um pouquinho nisso, só para a gente pensar um pouquinho nessa frase que a gente trouxe, né, do filme do Amigas de Colégio, né? Quando fala assim, quando ela precisa que a outra garanta a ela que eu também gosto de você, então eu posso gostar de você porque você gosta de mim, essa garantia é a garantia de uma segurança de que eu não estou, entre aspas, como eles falam, entrando numa fria, né? Tipo, como que eu... Para terminar aqui nosso papo, eu fiquei pensando, hoje nós estamos tendo muitas denúncias e reclamações de jovens e adolescentes muito mais agressivos, né? Eu estou falando de violência doméstica, eu vou chamar de gênero mesmo, né? E aí a violência de gênero, de menino contra menina, e de namorado contra namorado, e namorada contra namorado. Violência de toda forma. E aí você tem o agressor, que é o adolescente, e muitas vezes a adolescente que se submete a essa agressividade.
O que está acontecendo para a gente ter esse aumento da violência nesse grupo? Vamos pensar em 2 pontos importantes. O que agride está aumentando a violência porque ele está com o ego ali no lugar do narcisismo, ele quer atenção total para ele, quando o outro não dá atenção 100% para ele, ele agride. Ele transfere para a violência porque ele não tem limites, ele não tem superego, ele não tem esse controle de se frustrar ou de entender que o outro não é 100% dele, que a pessoa também tem vida própria, né? Também tem situações próprias. É igual, vamos dizer assim, o adolescente, ele está repetindo aquilo que o bebê faz de... Se o pai ou se qualquer outra pessoa chama a mãe dá atenção para o outro, ele fica revoltado, com raiva, morde o seio da mãe de raiva, porque a mãe foi dividida com o outro, e a mãe tem que ser exclusiva dele. Ele está repetindo isso na adolescência. Então, transfere para o namorado, para a namorada. A vítima que corre atrás e continua se submetendo é esse outro lado, é esse outro lugar do sujeito que tem medo da perda. Ali, ele pode estar me batendo, mas ele está me dando atenção. Entendi. É a fragilidade do ego, que eu preciso de uma atenção, preciso de alguém me desejando, e a maneira que ele tem de mostrar que me deseja é ficando com raiva, com medo de que eu esteja traindo com alguma coisa, e ele me bate, me agride, mas ele está me dando atenção naquele momento. Né? Terrível, né? Porque, assim, a gente tem visto esses números aumentando. Eu não sei se você tem recebido isso no seu consultório, mas muita gente falando de adolescentes mesmo se agredindo, se deixando agredir. Né? E a gente tem visto muito caso na mídia aí, tem mostrado, né, muito caso de professores que agrediram alunos na sala de aula. A gente viu aí recentemente uma aluna que foi agredida por uma professora e saiu aí nas redes sociais, a mídia notificou. Mas a gente tem visto o lado também, tem ouvido muito o lado também do adolescente, que quando o professor é o professor chato, o professor ruim, o professor que agride, o professor que ofende, eles se sentem valorizados. Tipo, me deu atenção. Me xingou, mas me deu atenção. Melhor do que aquela sala de aula onde eu entro e o professor nem sabe quem eu sou, nem é como se eu não estivesse lá. Então, eles... É difícil, né? Mas tudo isso é possível. Eu acho que as escolas precisam começar, as escolas e os pais, né? Precisavam conversar mais, né, Igor? Inclusive trazendo esses temas para as suas conversas. Eu sei que você dá muita palestra em escolas. Esses temas chegam, né? Essas dúvidas chegam para você, não chegam? Com certeza. E eu falo que assim, o que os pais e os educadores estão precisando agora é compreender que está todo mundo no limite, está todo mundo ali no ponto de explodir. E agora é preciso um momento de escutar, não só escutar os adolescentes, mas eles também, os adultos, terem esse lugar de escuta, de poder falar e poder, né, pôr suas angústias para fora, para que eles não descontem nos adolescentes e vice-versa, né? Se todo mundo tiver o seu lugar de escuta, o seu lugar de acolhimento, ele vai conseguir compreender e entender que muitas vezes o que o jovem traz como rebeldia, na verdade não é uma rebeldia, né? Na verdade é a maneira deles de expor a angústia. Eles não estão falando com raiva ou com convicção, eles estão falando de angústia. Quando o adolescente fala assim, eu vou me cortar, ele está pedindo me cuide. Ele não está falando que vai se cortar de verdade, ele está pedindo me cuide. Se a gente dá atenção para ele, escuta, dá o colo, né, faz o holding ali, ó, abraça esse jovem, deixa ele falar do que está angustiando ele não vai se cortar. Tá certo. Igor, quero te agradecer por mais uma vez você ter tirado um tempinho para estar aqui no Freudcast. O papo foi maravilhoso. Eu tenho certeza que nós iremos receber depois que o povo ouvir, né? Porque geralmente, gente, quando nós jogamos nas redes sociais e o povo ouve a conversa e sempre tem um retorno muito positivo, porque é isso, né? A gente consegue falar com muita gente. Muito obrigada, viu, Igor? Eu que agradeço mais uma vez aí pela oportunidade.
Bom, e eu quero agradecer você que esteve conosco, e vou pedir para você compartilhar esse áudio, né, esse podcast com outras pessoas, porque esse assunto de hoje foi muito legal. E eu tenho certeza que vai ajudar não só o adolescente, mas como vai ajudar o pai, o tio, o professor, o educador. E eu quero passar para você, pedir para você, então, compartilhar esse podcast. E na semana que vem eu vou estar de volta com mais um assunto, mais um psicanalista, que tem tudo a ver com as nossas angústias, com os nossos medos e com os nossos temores. Até a semana que vem. Beijo!